Shalom, tudo bem? Nós estamos gravando a nossa lição, né, de Bamidbar, ok? Bamidbar quer dizer no deserto, né? E nós estamos aqui com a nossa lição bem aqui elaborada, ok? Bom, a lição de hoje, né, é a lição da Parashat Bamidbar. Bamidbar quer dizer no deserto, né? O nome do livro, né? Bamidbar, né? E o nome da paraxá que nós estamos estudando hoje é a Parashat de Bamidbar, tá bom? Essa paraxá, ela começa no capítulo 1º, né? E ela vai até o capítulo de número 4, versículo de número 20, ok? E só para a gente ter uma ideia aqui do que ela trata, né? Então, do capítulo 1, verso 1º, até o verso de número 19, a gente tem o censo, né? A contagem dos filhos de Israel, ok? Os versos capítulo 1, verso 20, nós temos aí o resultado do censo da casa de Ruben, né, o verso 22 de Simeão, e assim por diante. Vai até o versículo de número 44, onde nós temos, capítulo 1, verso 44, o total, não é? O total deste censo, né, que fala, dá o resumo e a importância desse censo, né? E o verso de número 47, né, vai fechar esse bloco, né? O segundo bloco importante dessa paraxá é o bloco que fala dos levitas, que vai do capítulo 1, verso 48, até o capítulo 1, verso 54, ok? Verso 54. Fala justamente sobre a tribo de Levi, a sua importância e etc. Já aqui agora entra o capítulo 2, e aí fala do terceiro bloco importante desta paraxá, que é o acampamento de Judá ao leste, não é? E começa no capítulo 2, verso 1º, e vai até o capítulo 2, verso 9. Depois ele vai falando dos demais acampamentos, né? Então a gente tem o acampamento de Ruben, né, que vai do versículo 10 ao versículo 16, fala do tabernáculo e da marcha, né, sobre o tabernáculo. Depois ele fala sobre Efraim a oeste, versos 18 a 24, né? E depois ele vai falar para nós sobre Dan, que fica ao norte, né, do verso 25 ao 31, e por fim ele vai falar sobre o acampamento como um todo, né? No verso 32 a 34 do capítulo 2. No capítulo 3 nós temos a genealogia, né, de Arão, e aí começa no capítulo 3, verso 1, e vai até o capítulo 3, verso 4. Depois o status dos levitas, né? A gente falou sobre os levitas, agora ele fala sobre o status, né, dos levitas, e aí isso vai do verso 5 ao verso 10, né? Logo depois, no verso 11 ao verso 13, ele fala sobre o lugar dos primogênitos. No verso 14 até o verso de número 26, ele vai falar sobre os levitas de Gershon, né? O censo dos levitas de Gershon, depois que é um censo especial, né? Depois ele fala dos filhos de Kehat e Merari, né? Versos 27 até o verso de número 39. Depois ele fala novamente sobre o censo dos primogênitos, né? E aí ele fala aqui nos versos 40 a 43. Depois, no verso 44 a 51, perdão, ele fala sobre a substituição que os levitas, né, vão fazer, eles serão substitutos dos primogênitos, né? E, por fim, no capítulo 4, funções para Kehat, e, por fim, lá no verso 17 ao verso 20, precauções para os Kehatitas. Então, essa é a paraxá, né, subdividida, tá bom? Da paraxá, da porção de Bamidbar, ok? Que é a porção que nós estamos estudando a partir de agora. Tá
bom? Bom, em primeiro lugar, ele vai começar a Parashá dizendo, né, vai da Ber Adonai El Moshe Bemidbar Sinai, Beochel Moed Be'echad Lachodesh Hasheni Bashaná, perdão, Hashani. Então, ele está dizendo que o Eterno falou com Moisés no segundo mês do segundo ano, né, da saída, né, dos filhos de Israel. Primeiro, perdão, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano do êxodo, né, dos filhos de Israel do Egito, quando eles saíram no segundo ano da sua saída do Egito. Deixa eu chegar essa câmera um pouquinho para trás aqui, que eu acho que vai ficar melhor, né? E melhorar aqui meu espaço de ação aqui. Ficou muito melhor, porque agora eu tenho como colocar o livro aqui à mesa, né? Não estava conseguindo colocar o livro à mesa. Isso, essa câmera pode chegar mais para lá, né? Eita, aí, já foi na benção, ó. Muito bom, muito bom. Estou me vendo, acredito que vocês estão me vendo também, tá ótimo. Então agora ele começa a falar do censo. Olha aí, o censo, né? O censo, que vai do verso 1 do capítulo 1 ao verso 19, né, ele cita aqui o nome dos príncipes, né, de cada tribo importante. Então, o príncipe de Ruben foi Elitsur, né, filho de Shedeur. O príncipe de Shimeon foi Shelumiel, filho de Tsurishadai. Né? O príncipe de Judá foi Narshon, um grande homem, né, diante do Eterno, filho de Aminadav. Tá ok? De Issachar foi Netanel, filho de Tsuar, de Zebulon, Eliave ben Helon, de José, Efraim, né, pela casa de Efraim, que ele quer dizer, foi Elishamá, filho, né, de Efraim, né, que era filho de Amiúde, e de Manassés foi Gamaliel, filho de Pedatsur, tá? Esses príncipes são importantes, né? Aqui você tem, da casa de Benjamim, você tem o Avidam, que foi filho de Gidoni, Dan e Ahiezer, filho de Amishadai, Asher, né? Paguiel, Ben Aharam, ok? E, por fim, das tribos de Gade, né? Você tem Elisaf, filho de Deuel, né? E Naphtali, filho de Ahira ben Einam. Então você tem aí esses uh, príncipes, né? Os príncipes, né? Das casas aí, tudo direitinho, né? Então, nesses príncipes, para glória do Eterno, né? Eles vão estar comandando o povo, tá certo? E o que é interessante, desculpa tomar aí o tempo, o que é interessante é que Deus conta eles, mas conta eles pelo nome, né? Levanta o censo de toda a congregação dos filhos de Israel de acordo com as suas tribos, segundo seus pais, o número dos nomes, querendo dizer que eles não são meros números, né? Não são meras, não é uma mera quantidade. Eu não estou contando vocês só para saber os números, quantos tem, mas ele está contando pelos nomes, querendo dizer o seguinte: eu estou contando vocês pelos nomes justamente para saber, né, que vocês são importantes para mim. Vocês não são pessoas, né, que não têm importância para mim. Vocês são muito importantes para mim. Por isso eu conto vocês pelos seus nomes, ok? Ele faz questão de deixar isso claro, que ele está contando, né, os filhos de Israel pelos seus nomes, mostrando que eles são muito importantes. E o que eu acho interessante aqui é por que a tribo, né, de Levi, né, ela não foi contada, ok? Deixa eu voltar aqui, né? Por que Levi não aparece na contagem, né? Levíticos capítulo 1, verso 48 a 54, mostra para nós que Levi não aparece nessa contagem, né? E aí a gente tem aqui uma coisa muito interessante. Por que Levi não aparece? Porque Levi, a herança de Levi não é
o, o território de Israel. A herança de Levi, na verdade, né, é o próprio Deus, é o próprio Eterno, é o próprio Senhor. Por isso ele diz aqui: os sacerdotes e levitas de toda a tribo de Levi não terão parte em herança em Israel. Das ofertas queimadas do Eterno e da sua herança comerão, mas a herança não terão. No meio de seus irmãos, o Eterno é a sua herança. Que coisa linda, olha só, né? Por isso que eles não foram contados, porque está se contando aqui para fazer o censo, para se colocar as pessoas no seu quinhão de terra, né, na sua herança. Mas o Eterno está dizendo aqui, em Deuteronômio 18, 1 e 2, o seguinte: Levi não é contado porque Levi não tem herança na terra. Levi, a herança de Levi, sou eu. Eu sou a herança de Levi. Isso é muito profundo, porque Levi acaba não tendo, né, como a gente diz, uma porção de terra, mas Deus, o próprio Deus, é a sua maravilhosa herança. Né? Eles terão em Deus, né, o seu socorro e tudo mais. Então, isso é muito maravilhoso. Né? Daqui a pouco nós vamos falar melhor sobre isso, ok? Bom, você vê então aqui a contagem, né, do povo, né? Você tem a contagem do povo, né? E a contagem é feita a partir dos homens de 20 anos para cima, ok? Essa contagem é feita com os homens de 20 anos para cima, tá bom? E aí a gente vem para a ordem, né? A ordem dos acampamentos, né? Você tem aí que cada acampamento ele vai ficar de frente da sua própria bandeira, né? Então você tem ali as pessoas iam fazer o seu acampamento, mas o que é de muito interessante é que cada tribo ela ficaria de frente da sua bandeira. E olha que legal, né? A tribo de Ruben, né, uma bandeira com ondas, a tribo de Simeão, uma espada e um castelo, a tribo de Levi, as 12 tribos, as 12 pedras do peitoral do sacerdotal, a tribo de Judá, né, o leão, Zebulon, né, o navio, Issacar, o jumento, né, Dan, a serpente, né, que é símbolo para o judeu, né, é símbolo dessa sagacidade na hora de fazer o julgamento, né, Gad, né, a tenda, né, Asher, a árvore de oliveira, né, a árvore frutífera, Naphtali, né, a gazela, né, com chifres e bem astuta, José, o trigo, pois ele traz essa ideia de frutificação, e Benjamim, o lobo, né, o lobo selvagem. Então, você tem cada tribo ia ficar acampada de frente da sua bandeira. O acampamento começaria a partir daquela bandeira para trás. Né? Então, cada um teria a sua bandeira e é interessante, né, que essas bandeiras elas refletem, tá, a bênção que Deus deu através de Jacó, ou seja, Israel, para cada filho, tá bom? A gente vai ver essa bênção já já, mas eu quero mostrar aqui primeiro o acampamento, né, como é que eles estavam distribuídos, né? Então, primeiro aqui você tem a leste, né? No centro o tabernáculo, tá? Aqui, ó, o tabernáculo bem pequenininho aqui. Deixa eu aumentar aqui. Ó, o tabernáculo, tá vendo? Esse espaço pequeno aí no meio. Depois você tem um triângulo do seu lado esquerdo que é Merari. Depois embaixo você tem um triângulo embaixo que é Gershon ou Gerson. Depois você tem um triângulo do lado direito que é a tribo de Kehat, né? Kehat. E acima você tem esse triângulo, né, invertido, que é Moisés e Arão. Seu acampamento ficava aqui, né? O acampamento deles e de sua família, seus parentes próximos, etc. Todo mundo ali. Por isso que é grande, né, essa divisão. Depois, no lado leste, né, logo acima, depois de Moisés, né, Moisés, aí você vem, logo acima você tem quem? Você tem Judá, Issacar e Zebulon. Né? Um, dois, três. Judá, Issacar e Zebulon. Essas tribos estão acampadas a leste, né? Do lado que nasce o
sol. Logo depois você tem ao norte, né? No norte você tem Naftali, ao norte do tabernáculo, né? Você tem Naftali, Asher e Dan, ok? Naftali, Asher e Dan. Depois a oeste você tem Biniamim, Menash e Efraim, ok? E isso, cada espaçamento aqui entre tribo e outra era de 400 cúbitos, né? Esse quadrado aqui de espaço, ok? E ao sul, fechando assim o norte, o leste, oeste, norte, sul, né? Você tem Reuven, né? Shimeon e Gade. Essas três estão do lado sul do tabernáculo, ok? Então, o tabernáculo está aqui no meio e as tribos estão acampadas, não é? Leste, oeste, norte e sul, tá bom? É interessante que tudo de acordo com o tabernáculo, a casa de Deus. Deus é o centro, né, de tudo, querendo ensinar para nós que nós devemos, né, colocar Deus sempre como centro de tudo nas nossas vidas e buscar estarmos próximos, né, ao eterno. Bom, as bandeiras, né, das tribos, né, as bandeiras das tribos, elas estão distribuídas, né, cada tribo de frente para a sua bandeira, né, e elas estão dadas conforme a bênção que Deus deu aos filhos de Israel, né, Deus deu, obviamente, através de Israel, deu essa bênção para os seus descendentes. E essa bênção está onde? Está no capítulo 49 de Gênesis. E eu quero ler com vocês, para vocês terem ideia sobre o que falam tais bênçãos, né? Gênesis 49. Então, Rúben, Simeão e Levi. Olha que interessante. Rúben, Simeão e Levi são os primeiros, né? São os três primeiros. E eles estão acampados aonde, né? Rúben e Simeão do lado sul, né? E Levi, obviamente, está aqui no meio. Levi está espalhado aqui em volta do tabernáculo. Então, Rúben, Simeão e Levi, né? Eles recebem a bênção do seu pai, né? E são as três tribos iniciais, de acordo com como é que a gente fala? As bandeiras, está escrito: Jacó chamou seus filhos, quando eles chegaram a ele, disseram: venham juntos e lhes direi o que acontecerá no curso do tempo. Venham e ouçam, filhos de Jacó, ouçam ao seu pai Israel. Ou seja, ele vai profetizar para a vida deles, né? Rúben, tu és meu primogênito, minha força e início da minha maturidade. Primeiro em distinção, primeiro em força, mas porque foste instável como a água. Por isso que o símbolo da tribo dele é a água, né? Tu fostes instável como a água. Por que ele diz isso? Porque a água você coloca em qualquer recipiente, né? Qualquer recipiente, você coloca a água, aí você coloca a água e a água ela acaba tomando a forma do recipiente o qual você colocou, né? Então ele diz: Rubem, você é o princípio da minha força, mas você é muito instável, igual a água. Onde você coloca a água, ela toma forma, né? Coloca num copo, ela toma a forma do copo. Coloca na jarra, toma a forma da jarra. E ele diz aqui o seguinte: não serás primeiro, isso porque tu mudaste a cama de teu pai, cometendo um ato profano, e ele mudou a minha cama. Né? Então, querendo dizer, quando houve o caso em que Rubem, né, tirou a cama da concubina de Jacó e botou lá na sua tenda, porque ele se achava já o dono, né, como é que te diz? Das tribos, o primogênito, aquela coisa toda. Então ele já se achava numa condição de mandar no lugar do seu pai. Né? Simeão e Levi são um par, instrumentos de crime são seus artigos. Que minha alma não entre na trama deles, que meu espírito não se una com a assembleia deles, pois eles mataram homens com raiva. Ele cita aqui o caso de quando a irmã deles foi estuprada, né?
foi forçada por aquele Siquém, né? E Siquém era o filho, né, da cidade que tinha o mesmo nome do rapaz, Siquém, e eram os siquemitas, e aí eles foram entraram em aliança com Israel, mas o Simeão e o Levi não aceitaram a aliança feita, né? Quiseram cobrar, né, a humilhação que sofreu a irmã deles. Então eles foram lá e mataram todos os homens ao terceiro dia da circuncisão desses homens. Esses homens se circuncidaram, né, porque fizeram aliança com Israel, mas Simeão e Levi não quiseram saber, foram lá e mataram essas pessoas, né? E por isso Jacó falou assim: não, a minha alma não vai entrar no conselho, né, na aliança, né, desses homens profanos que são os meus filhos, né? E ele diz que meu espírito não se una com a assembleia deles, pois eles mataram homens com raiva, desmembraram bois com vontade. Maldita seja a cólera deles, pois ela é feroz, e a fúria, pois ela é cruel. E os dispersarei em Jacó e espalharei em Israel. Ruben, nem tanto, né? O Simeão, perdão, Simeão nem tanto, mas Levi ficou espalhado em todo Israel mesmo e sem herança, né, por causa de Jacó. E Deus disse: não, vocês serão a minha herança, ok? Você pode ver que Simeão, deixa eu voltar aqui, guarde esse nome, Simeão. Quando você tem os príncipes aqui, você tem de Shimeon, né, o Shelumiel, né, Ben Surishadai. Já Levi, você não acha ele na contagem, na soma dos príncipes, né, porque ele não recebeu herança, ele não recebeu retorno, né? Então, aí ele é o peitoral e o outro é a espada, porque ele viveu da espada. Judá, né? Judá, teus irmãos se submeterão a tu, que quer dizer Yodu, né? É uma provável raiz do nome Judá, né? Yodu-A, que quer dizer submeter-se, né? A tua mão estará sobre o pescoço de teu inimigo, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Jovem leão, olha aí, tá falando jovem leão, querendo falar justamente da bandeira, né, que estará em Judá. Zebulon, ele fala, assentará no litoral, por isso, ó, Zebulon tem aí o símbolo do barco, né? Por isso ele está dizendo, sentará no litoral, ou seja, ele trabalhará com barcos, né? Issacar é um jumento de forte ossadura, ou seja, Issacar está aqui, trabalhou com logística, né? Ele trabalhava com a logística e ele então era comparado ao jumento de forte ossadura, de ossos fortes, né? Então ele ficou aqui com o símbolo, né, do jumento em sua bandeira. Depois a gente tem Dan, né? Dan combaterá, né? Porque Dan quer dizer esse combate, né? Esse embate para chegar à verdade, então por isso é juiz, né? Seu povo, como qualquer uma das tribos de Israel. Que Dan seja uma serpente na estrada, uma víbora no caminho, que morde o calcanhar do cavalo, de modo que o cavaleiro caia para trás. Ou seja, um cavaleiro que cai para trás de um cavalo, ele provavelmente, muito dificilmente, não quebrará o pescoço, né? Então, essa é a ideia de Dan. Dan era quem trabalhava na questão da justiça em Israel, né? Os grandes sábios de Torá, os grandes juízes de Torá, saíram de Dan, da tribo de Dan, né? E o juízo deles era um juízo perspicaz, né? Ou seja, era aquele que esperava o outro falar para ele vir e desmontar o argumento do outro. Por isso se chama de serpente, né? Porque desmonta o cavaleiro. Se você desmonta o cavaleiro do seu cavalo, você está deixando ele numa situação de vulnerabilidade. Então ele está dizendo justamente isso. O símbolo, a figura de linguagem é justamente essa, né? Ele desmonta o argumento, né? Ele desmonta a pessoa como uma cobra que morde o calcanhar do cavalo e o cavaleiro cai, né, para trás, né? Gad, o símbolo de Gad é essa tenda, porque ele diz: invasores farão uma incursão em Gad, mas invadirão em seus calcanhares, né? Ou seja, eles não vão
para frente, né? Ele diz aqui, verso 19, invasores farão uma incursão em Gade. Ele diz aqui, muito interessante, literalmente, Gade é uma tropa, Gedut, o invadirá, Yegudeno, e invadirão o calcanhar. Outros têm Gade fortemente, ou fornecerá uma tropa de invasão e tal. Então ele está falando que Gade, na verdade, é esse poderio bélico de Israel, né? E por isso a tenda, né? A tenda do soldado, ok? Depois a gente tem aí, né? Shevet Asher, Shevet, bandeira de Asher, bandeira de, né? Asher e Naphtali, né? Asher, cadê? Opa, Asher. De Asher virão os mais ricos alimentos. Ele está aqui a árvore, né, frutífera e a oliveira aqui, né, para dar aquele ar de prosperidade mesmo, né? Então, ele fornecerá prazeres do rei, né, que é uva, azeite, etc. Naphtali é um alce, um cervo, né, correndo livre, e ele pronuncia palavras de beleza. Então, o Naphtali ficou com a questão como é que a gente fala, da cultura, né, da arte e etc. E aí ele vai falar de José, né? José é um filho frutífero, né? Por isso está aí o trigo, né? E quando ele fala aqui, ele fala também de Benjamim. Ele diz: Benjamim é um lobo indócil. Ele come uma porção pela manhã e divide a sua presa à tarde. Então, tá aí Gênesis 49, o porquê das bandeiras terem esses símbolos e cada uma era colocada na frente do acampamento, né, da tribo em diante, ok? Bom, depois a gente tem aqui, né, Toldot, né, as gerações, né, o mérito do professor, que vai falar aqui no capítulo de número 3, né, justamente da genealogia. Né? Por que a genealogia ela aparece tanto na Bíblia? Né? Você tem aí a genealogia, né, o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Por que a genealogia é algo tão importante na Bíblia? Né? Então, primeira coisa que a gente aprende aqui na genealogia, a questão da genealogia é isso. A genealogia, ela resguarda a identidade e dá essa ideia de pertencimento, né? As pessoas se sentem pertencendo, né, a um lugar, a um povo, né? Então, a genealogia para o universo judaico, né, ela ajuda a estabelecer a identidade e ao sentimento de pertencimento de um indivíduo a uma determinada tribo, grupo, dentro do povo judeu. Isso é crucial para a herança cultural e religiosa, pois muitas leis e tradições judaicas são, né, específicas, ok? Para certas tribos e familiares, tá? Número 2, a gente tem a legitimidade e autoridade. No judaísmo, certos cargos religiosos e sociais, como sacerdócio, né, a questão dos Kohanim, os levitas, né, e são essas características e essa tribo, ela é herdada por meio de uma linhagem genealógica, né? Não tem como você dizer assim, hoje eu vou ser sacerdote. Não, é de acordo com uma linhagem genealógica, né, de descendência e ascendência, ok? Apenas descendentes de Arão, irmão de Moisés, poderiam servir como sacerdote. A legitimidade desses papéis depende de provas genealógicas, ok? Número 3 aí, né, profecias messiânicas, ou seja, a genealogia é importante para provar se alguém está se candidatando ao Messias, ele é ou não é Messias, ele merece ou não merece ser reconhecido como o Messias ou não. Então, né, a genealogia é importante, né, para essa situação messiânica. Né? Se o camarada não pertence, por exemplo, à tribo de Judá, ele não é Messias, ok? Depois, para a distribuição da terra. A Bíblia, ou na Bíblia, a terra de Israel foi distribuída entre as tribos de Israel com base em suas genealogias.
Então, quem é de Issacar vai ficar em tal lugar, quem é de Zebulon vai ficar em tal lugar, quem é de Dan vai ficar em tal lugar. Até para acampar no deserto, você viu, né? Que eles acampavam de acordo com a organização que estava ali diante deles, né? Bom, quase no fim nós temos a questão da pureza, né? E o casamento, ok? A pureza e o casamento, né? A pureza genealógica é importante em várias leis judaicas, especialmente no contexto do casamento. Pode sim. Então, principalmente no contexto do casamento, ok? Hum, por exemplo, um sacerdote, né, um Cohen, tem restrições sobre com quem ele pode casar ou não, baseado na linhagem genealógica da noiva, ok? Então, de acordo com a genealogia da noiva, ele sabe se ele pode casar ou não com aquela pessoa. E por fim, a narrativa e a tradição. As genealogias também servem como uma ferramenta literária para conectar histórias, personagens na Bíblia, e elas ajudam a traçar, né, a linhagem de figuras importantes e a entender a continuidade histórica do povo judeu, ok? Então, é por isso que o Eterno faz questão aqui, né, de trazer a genealogia de Arão, né, principalmente a de Arão, né? E aí nós temos aqui uma coisa interessante no verso, que é o capítulo 3, verso 1, que ele cita uma coisa muito interessante, muito engraçada até, né? Deixa eu pegar aqui, capítulo 3, porque quando você começa a ler, você fala assim, ué, mas por que está assim, né? Por que está desse jeito? O texto diz assim, estes são os registros, né? Vaele toldot Aharon Moshe Beyom Diber Adonai et Moshe Behar Sinai. Essas são as gerações, né? Toldot quer dizer gerações. Essas são as gerações de Arão e Moisés no dia que Deus resolveu falar com eles no Monte Sinai. Por que ele faz questão de dizer que são as gerações de Arão e Moisés? Se ele vai dar aqui o nome dos filhos de Arão, ele não dá o nome dos filhos de Moisés. Se você continuar lendo, você vai ver que ele dá o nome dos filhos de Arão. Mas por que então ele diz que essas são as gerações de Moisés e Arão? O que Moisés tem a ver com isso? E aí, o texto vai explicar para a gente vai ver o seguinte, ó, o mestre, o professor, ele acaba sendo o pai. Olha o que diz aqui. Em Bamidbar, capítulo 3, verso 1, a Torá escreve, essas são as gerações de Arão e Moisés. Podemos questionar por que o Passuque, né, o versículo, escreve e Moisés? Se já está o Arão, e são os filhos de Arão, por que e Moisés? Se os pessuquim posteriores, né, os versículos posteriores, detalham, né, apenas as gerações de Arão. Por que então tem Moisés aqui? Essas são as gerações de Arão e Moisés. Você só tem ali o restante as gerações de Arão. Nossos sábios explicam que as gerações de Arão são consideradas também as de Moshe, pois ele ensinou o quê? A Torá aos filhos de Arão. Esse fato nos mostra que todo aquele que ensina Torá ao filho de seu amigo é considerado como se tivesse gerado aquela criança, aquele homem, aquela pessoa, ok? Desta passagem aprendemos a importância e o grande mérito de um professor e mestre em ensinar a Torá aos alunos, pois desta forma Deus considera como que se tivesse gerado, pois os conhecimentos de Torá se eternizam até após a morte da pessoa. E ela é a nossa vida neste mundo e no mundo vindouro. Então, quando ele cita aqui que é a geração de Arão, mas também a geração de Moisés, ele está justamente dizendo que como é que se diz? É a geração do Moisés também, porque ele ensinou Torá aos filhos de Arão, aos descendentes de Arão, e por isso ele é considerado também pai desses meninos. Bom, a Torá aqui na Paraxá, ela encerra, né, falando sobre o bom vizinho, né? Eu até coloquei aí, né,
Diga-me com quem andas, né? E eu te direi, né? Se eu vou com você, diz o ditado, né? E eu te direi quem és, né? Bom, no versículo 38 do capítulo 3, consta que Moshe, Arão e seus filhos acampavam diante do Mishkan, diante do tabernáculo, né? Do lado leste, a gente viu, né? Da parte de cima. E junto a eles acampavam as tribos de quem? Judá, Issacar e Zebulon. Sobre esta passagem, nossos sábios explicaram o seguinte: Tov latzadik, Tov lishcheno. Ou seja, isso é bom para o justo e bom para o seu vizinho. Pois, pelo fato de estas três tribos estarem próximas de Moisés, que estudava a Torá, os filhos destas tribos também se tornaram grandes estudiosos de Torá, Baruch Hashem, né? Então ele está dizendo aqui que o fato deles estarem perto de Moisés também transformou eles em grandes estudiosos de Torá. E aí a gente acaba entendendo, né, que essa Parashat Bamidbar, né, é uma paraxá que tem muito a nos ensinar. Que você possa pegar o texto dessa paraxá, analisá-lo, vislumbrá-lo cada vez mais, olhar para ele, ver, né, que Deus está te contando, né, pelo seu nome, pelas suas qualidades. Ele encontra qualidades em você onde ninguém mais encontra, e que também, quando você está junto de pessoas boas, como a gente viu aqui no final, isso é bom para você, porque você acaba adquirindo, né, como é que a gente fala? O comportamento de pessoas boas também, ok? Bom, que Deus te abençoe, que você possa guardar aí, não é, no seu coração, na sua mente, esse pequeno ensinamento aí, né? Nós temos nem 40 minutos, mas acredito que você já deu para compreender e entender a importância dessa paraxá, a importância do texto de Números, né? Então que você possa guardar no seu coração e que Deus abençoe a sua vida. Amém.